Olá, meus amigos. Meu nome é Sávio Chalita, sou professor aqui de Direito Constitucional no Estratégia e venho tratar sobre um tema com você. O que é súmula vinculante? E como cai na sua prova, que é talvez o mais importante para você que chegou nesse vídeo. Vamos lá. Súmula vinculante, um ponto de curiosidade que vale aqui destacar é que ela não nasceu com a Constituição, não nasceu lá em 88. Ela foi inserida em 2004 por força da Emenda Constitucional 45, chamada Reforma do Poder Judiciário, a emenda que trouxe uma reforma significativa. E na Constituição ela está prevista hoje, portanto, no artigo 103A. Tá bom, professor, mas o que diz? O que é? Para que serve? A súmula vinculante, como o próprio nome sugere, é uma súmula, algo que já é conhecido, que é aquele compilado de decisões de um tribunal, que ela é, de certa forma, resumida num enunciado, para que seja aplicado para as outras ações, só que com natureza vinculante. A súmula vinculante vai ser uma manifestação, nós vamos tratar já como que se dá, pelo Supremo Tribunal Federal, que de uma maneira vinculante imporá todas as estruturas do poder, seja legislativo, executivo, judiciário, em todas as esferas que se obedeça ao conteúdo do que consta naquele enunciado. Ou seja, não tem como escapar. Se conteúdo de súmula vinculante fala A, toda a administração pública tem que interpretar e assim por diante, beleza? Esse é o primeiro conteúdo, a primeira apresentação de um modo geral. Mas vamos por partes. Quem edita a súmula vinculante? A súmula vinculante ela é editada apenas por um único órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes, algumas perguntas chegam de pessoas que têm o contato pelo primeiro momento, ninguém é obrigado a nascer sabendo de nada, que pergunta assim, professor, súmula vinculante de qual tribunal? Repito, só o Supremo Tribunal Federal. Os outros tribunais, de fato, trarão enunciados de súmula, mas súmulas ordinárias. São súmulas que não têm a vinculação no cumprimento do seu conteúdo, embora transmitam aí a posição solidificada daquele tribunal. Mas vamos fazer o recorte específico aqui da vinculante. Primeiro, nós já sabemos que quem edita vai ser o Supremo. Mas não só edita. O Supremo ele pode criar, portanto editar, revisar e se entender que passou a ser inadequado aquele conteúdo, que não se aplica mais, ele pode também cancelar. Edita, revisa e cancela. O próximo ponto é perguntar, mas quem que pode apresentar uma proposta para que aquele determinado conteúdo se torne súmula vinculante? Meus amigos, você está vendo agora aqui na tela a relação de todos que podem apresentar. Faz lembrar bastante a relação dos legitimados para propor as ações do controle concentrado, mas tem mais autoridades aqui, você pode perceber. Um dos que poderão apresentar é o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai poder falar assim, olha, estamos diante de tantos julgados iguais, por que não editar um enunciado de súmula vinculante? Então, esse ponto é importante. Isso ajuda tanto na segurança jurídica, quanto evita a proliferação de ações que tratem sobre um tema que o Supremo já colocou, passou a régua, já não tem mais o que discutir sobre aquilo, e aí isso ganha-se muito na celeridade e na eficiência das decisões judiciais. Próximo ponto. Será que é possível um único ministro tratar sobre o enunciado de súmula? Meus amigos, para que seja aprovado, revisto ou cancelado o enunciado de súmula, é exigido um quórum qualificado de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Você deve lembrar que são 11 ministros no STF. E quando eu falo de 2/3, embora não seja o forte de alguém do direito conhecer de números, 2/3 significaria dizer 8 ministros. Dos 11, ao menos 8 devem estar alinhados a essa decisão, seja para criar, seja para revisar, ou seja para cancelar enunciado de súmula. Tem algumas reflexões muito importantes que são massivamente cobradas no exame de ordem e eu quero falar para você para que você não erre se cair. E sempre cai, hein? Portanto, você está garantindo aqui pelo menos um pontinho na primeira fase e se você for daqueles da elite que faz constitucional na segunda fase, certamente vai cair e você vai acertar. Agora que as outras áreas não me escute, mas mesmo nas outras áreas, esse conteúdo pode aparecer, tá? Vamos lá, você vai entender. Pessoal, o que acontece se o enunciado de súmula for desrespeitado? Ah, professor, eu sento, choro, faço textão nas redes sociais. Não, eu tenho um recurso que me possibilita ir direto no Supremo para dizer, Supremo, não estão respeitando o enunciado da súmula que você editou e é de caráter vinculante. Esse recurso, no sentido amplo da palavra, é a chamada reclamação constitucional. É uma ação constitucional em que você diretamente aciona o Supremo para dizer que o conteúdo do enunciado de súmula está sendo violado. Então, cuidado. Mais uma consideração importante que nós devemos aqui analisar. Quando eu falo de súmula vinculante,
que vincula, portanto. Será que de fato vincula todo mundo? Não tem nenhuma exceçãozinha, professor? Direito quase tudo depende? Tem exceção. A vinculação não alcançará a função típica do poder legislativo de legislar. Ou seja, se a súmula vinculante diz A, será que o poder legislativo estará vinculado a considerar aquele conteúdo? A, ou por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o uso de algemas. Fala que não pode o uso de algemas, somente de modo excepcional, e explica quais são as situações que pode e como pode ser utilizada a algema. Será que o legislativo pode criar uma regra agora dizendo que todas as vezes que o policial quiser, ele pode usar a algema, precisando ou não? Vejam, a vinculação se dá na estrutura da administração pública, de fato, como eu disse, em qualquer âmbito, federal, estadual, municipal, distrital. No entanto, a função típica do poder legislativo, que é de produzir leis, não será alcançado por essa vinculação. E eu queria destacar 2 pontos. Quais são as exceções? Primeiro, função típica do legislativo de produzir novas leis, salvo em caso contrário nós estaremos engessando essa sua função. E o segundo, o próprio Pleno do Supremo. Veja que nós falamos no começo que o Supremo ele pode criar, revisar e cancelar enunciado de súmula. Então pode o próprio Supremo Tribunal Federal entender que aquela súmula ficou meio que ultrapassada ou simplesmente rever aquele conteúdo. Repetindo, só não se inclinam para essa força de vinculação, o próprio Pleno do Supremo e o Poder Legislativo, que vai trazer a chamada função típica de legislar. Eu tenho certeza que se esse tema cair, e como eu disse, vai cair na sua prova, sempre cai, você vai ter plenas condições de acertar. Obrigado e deixe aqui embaixo o seu comentário dizendo qual tema você quer ver sendo tratado aqui para uma revisão para a sua prova da OAB. Até mais!